Eu nunca imaginei que um único erro seria capaz de acabar com uma amizade de quase 20 anos. Escrever isso aqui é como abrir uma ferida que ainda está sangrando, mas talvez colocar para fora me ajude a entender o que aconteceu e, quem sabe, me perdoar um pouco. Desde aquele dia, nada mais parece ter sentido. Eu olho para trás e tento entender em que momento tudo começou a desandar, mas a verdade é que foi uma mistura de impulsividade, carência e falta de clareza do que eu realmente sentia. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Rafael Martins, tenho 29 anos, moro em Belo Horizonte, e desde os meus 10 eu era praticamente da família do meu melhor amigo, o Lucas Ribeiro. A gente se conheceu na escola, no 5º ano, e nunca mais desgrudou. Ele era aquele tipo de amigo que todo mundo queria ter, leal, engraçado, o cara que estava sempre ali para ajudar, fosse para rir ou para segurar as pontas nos piores momentos. A amizade que a gente tinha era daquelas que pareciam inquebráveis. A gente cresceu junto, estudou junto, fez faculdade na mesma cidade, viajou, trabalhou em projetos juntos e até morou um tempo no mesmo apartamento. Eu me formei em engenharia civil e comecei a trabalhar numa construtora aqui em BH. O Lucas seguiu um caminho parecido, mas foi para a área de arquitetura. A gente sempre se ajudava nos projetos, trocava ideias, indicava clientes, sonhava em abrir uma empresa juntos. Eram planos reais, coisas que pareciam certas. A mãe dele me chamava de a filho número 2, e a irmã dele, a Júlia, era só a irmã mais nova do Lucas para mim durante muitos anos. A Júlia era mais nova que a gente, tem 24 anos agora. Quando eu conheci o Lucas, ela era só uma garotinha de 5 anos que vivia correndo pela casa e grudada no irmão. Eu vi ela crescer, literalmente. Vi as fases da adolescência, os primeiros namoros, os dramas, as idas e vindas. Eu sempre a tratei como uma irmã caçula, até que, em algum momento, e é difícil admitir, essa visão mudou. Não foi da noite pro dia, mas também não sei dizer exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido quando ela terminou o namoro de 3 anos e começou a aparecer mais nas festas que a gente fazia, mais solta, mais dona de si. Talvez tenha sido quando ela começou a conversar comigo de igual para igual, trocando confidências e rindo das minhas piadas do mesmo jeito que o Lucas ria. Mas nada disso teria importado se eu tivesse tido maturidade o suficiente para entender meus próprios limites. Tudo aconteceu numa noite de sábado, no fim de maio do ano passado. A gente tinha combinado de fazer uma comemoração no bar do Ed, que é amigo nosso desde a faculdade, porque o Lucas tinha fechado um contrato grande com uma construtora. O clima era de comemoração mesmo, cerveja gelada, risada alta, música ao vivo. A Júlia apareceu de surpresa, com umas amigas. Eu lembro perfeitamente do momento em que ela chegou, rindo, de cabelo solto, com um vestido azul que fez meu coração acelerar de um jeito que eu tentei disfarçar. Eu fiquei constrangido por perceber que estava reparando nela de um jeito diferente. Durante a noite, a gente foi conversando, bebendo, rindo. Eu e o Lucas nos perdemos um pouco um do outro entre os grupos. Quando a festa acabou, já era quase 3 da manhã. O Lucas foi embora com a namorada dele, que estava cansada, e eu acabei oferecendo carona para Júlia e as amigas. As outras moravam mais longe, e no fim das contas, eu deixei todo mundo e ela foi a última. Quando paramos em frente ao prédio dela, ficamos uns minutos conversando dentro do carro. A conversa começou leve, mas foi ficando mais pessoal. Falamos sobre o passado, sobre a vida, sobre o quanto ela tinha mudado. Ela riu, colocou a mão no meu braço, e eu senti uma coisa que não devia sentir. Eu devia ter dado partida e ido embora. Devia ter respeitado o limite que a vida inteira existiu entre a gente. Mas não fiz isso. Ela me olhou de um jeito que parecia um convite, e eu cedi. Foi só um beijo no começo.
E aquele beijo foi o começo do fim. A gente acabou subindo pro apartamento dela e passando a noite juntos. Eu não tava bêbado o suficiente para dizer que não sabia o que fazia. Eu sabia. E mesmo assim, deixei acontecer. No outro dia, quando acordei, a realidade caiu sobre mim como um peso. Eu olhei para Júlia dormindo ao meu lado e senti uma mistura de culpa e confusão. Eu gostava dela? Eu só tava carente? Era só atração? Eu não sabia. Mas eu sabia, com toda certeza, que o Lucas nunca me perdoaria se soubesse. Eu me vesti rápido, inventei uma desculpa qualquer e fui embora. Passei o domingo inteiro em silêncio, sem saber se devia contar ou esconder. Na segunda-feira, recebi uma mensagem dela dizendo que o Lucas já sabia. Meu coração parou. Pelo visto, uma das amigas da Júlia, que também era próxima do irmão, tinha comentado sem querer durante uma conversa, e a notícia correu. O Lucas me ligou no meio do expediente. Eu atendi e só ouvi a voz dele cheia de raiva e decepção. Ele não gritou, mas falou tudo o que eu nunca quis ouvir. Disse que eu era um traidor, que eu tinha passado dos limites, que ele nunca mais queria olhar para minha cara. Eu tentei me explicar, mas nada que eu dissesse parecia suficiente. Nos dias seguintes, tentei falar com ele, mandei mensagens, fui até o escritório, mas ele não quis me ver. Nossos amigos em comum começaram a se afastar, porque ninguém queria se meter. Eu fiquei sozinho, com a cabeça girando, tentando entender como algo tão rápido e impulsivo podia ter destruído algo que levei anos para construir. A Júlia tentou conversar comigo, dizendo que não se arrependia, que gostava de mim desde antes e que não queria ser tratada como um erro. E isso me deixou ainda mais confuso. Eu não sabia se o que eu sentia por ela era real ou se era só culpa misturada com carência. Eu comecei a evitar ela, não por desprezo, mas porque olhar para ela era lembrar de tudo que eu perdi. O Lucas cortou completamente o contato. Me tirou de todas as redes sociais, me bloqueou em tudo, e até evitava eventos onde eu poderia estar. A mãe dele, Dona Vera, tentou conversar comigo uma vez, dizendo que entendia que essas coisas acontecem, mas dava para ver que ela também estava decepcionada. Eu era quase da família deles, e de repente virei o motivo de uma briga dentro da casa deles. Nos meses seguintes, tentei seguir a vida. Me joguei no trabalho, aceitei projetos fora da cidade, comecei a correr de manhã para ocupar a cabeça. Mas nada fazia o peso sair do peito. Às vezes, eu pegava o celular e abria o perfil do Lucas só para ver se ele estava bem. Via as fotos dele viajando, saindo com a equipe nova, sorrindo, e me dava um nó na garganta. A amizade que eu perdi era mais do que amizade, era uma irmandade, um laço que o tempo construiu e que eu destruí em uma noite. No fim do ano, em dezembro, eu tentei uma última vez. Mandei um e-mail para ele, explicando tudo. Escrevi sobre o quanto eu estava arrependido, sobre como eu nunca quis magoar ninguém, sobre como eu ainda valorizava tudo que a gente viveu. Ele nunca respondeu. Até hoje, aquele e-mail tá na minha caixa de enviados, como um lembrete de que às vezes, quando a confiança se quebra, não tem volta. Com o tempo, percebi que a culpa não era só por ter dormido com a irmã dele, mas por ter ignorado o valor da amizade que a gente tinha. Eu me deixei levar por um momento, e aquele momento mudou tudo. A Júlia seguiu a vida dela também. Ela começou a namorar outro cara, se formou em psicologia, e pelo que vejo nas redes, parece bem. Eu fico feliz por isso, mas confesso que às vezes ainda penso nela, no que poderia ter sido se as coisas tivessem acontecido de outro jeito, se eu tivesse conversado com o Lucas antes, se eu tivesse sido mais honesto comigo mesmo. Hoje, quase um ano depois, eu ainda sonho com a época em que a gente se reunia na casa do Lucas para ver jogo, comendo pizza e rindo de qualquer bobagem. Era uma amizade verdadeira, daquelas que a gente acha que vai durar para sempre. Só que o para sempre acabou num piscar de olhos. Tem dias em que eu penso em mandar uma mensagem simples, só um aí, tudo bem, mas sempre desisto.
Acho que o tempo dele de me perdoar ainda não chegou e talvez nunca chegue. O que mais me dói é saber que, no fundo, ele tinha razão. Eu traí a confiança dele. Mesmo sem ter sido por mal, mesmo sem querer machucar, foi uma escolha errada. Escrevo isso aqui não para buscar pena ou justificar o que fiz, mas porque talvez alguém leia e entenda o quanto um erro pode custar caro. Às vezes, a gente acha que consegue controlar as consequências, mas não dá. Uma decisão feita no impulso pode mudar toda uma vida. Hoje, aos 29 anos, eu me sinto muito mais velho do que realmente sou. Aprendi na dor o valor da lealdade e da honestidade, não só com os outros, mas com a gente mesmo. Perder o Lucas foi como perder uma parte de quem eu era. Porque ele sabia de tudo sobre mim, dos meus medos, dos meus sonhos, das minhas vitórias e fracassos. Ele era o tipo de amigo que aparecia com pizza quando eu terminava um relacionamento, ou que me levava para o interior da família dele quando eu precisava sumir um pouco da cidade. E agora, tudo isso é lembrança. A gente não se fala, não se vê, e provavelmente nunca mais vai ser como antes. Às vezes, eu passo na rua e vejo alguém de longe que parece ele, e meu coração dispara, mas é sempre outra pessoa. Eu sigo em frente, mas com um vazio que ainda não aprendi a preencher. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Teria dito para Júlia que ela merecia alguém que não colocasse uma amizade em risco. Teria confessado ao Lucas antes que ele ouvisse por outros. Teria pensado 2 vezes antes de agir. Mas o tempo não volta, e a vida não dá segunda chance para certos erros. Escrevo isso aqui porque talvez sirva de lição, para mim e para quem ler. Não vale a pena arriscar algo tão verdadeiro por um momento de emoção. Não vale a pena testar o limite da confiança de quem te vê como família. Hoje, toda vez que passo perto da antiga casa dos pais do Lucas, sinto um aperto no peito. É como se o tempo parasse ali, me lembrando do que perdi. Já faz meses, mas parece que foi ontem. E por mais que eu tente seguir, a lembrança continua me assombrando. A vida me ensinou que nem sempre o perdão vem, e que nem sempre a gente merece ser perdoado. Mas também aprendi que assumir o erro é o primeiro passo para tentar ser alguém melhor. Eu não sei se um dia o Lucas vai me perdoar. Talvez ele nunca leia esse texto, talvez nem queira. Mas se por acaso ler, eu só quero que ele saiba que eu sinto muito. Que eu trocaria qualquer coisa para poder voltar no tempo e não ter cruzado aquela linha. Eu perdi um amigo, e nenhum amor do mundo vale uma amizade assim. E o pior é saber que fui eu quem destruiu tudo.